Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais um tópico da nossa disciplina de engenharia de software, que é o tópico relacionado à arquitetura de software, né? E eu queria, antes disso, abrir um parêntese para destacar, né, a importância que a arquitetura de software vem ganhando, né? Principalmente após o advento ou a exigência, uma maior exigência dos requisitos de qualidade, né? Os requisitos não funcionais de maneira geral. Então, já que possamos adentrar nessa aula de arquitetura de software com isso em mente, que a arquitetura de software é um, uma ferramenta importantíssima, fundamental, quando se quer realizar, materializar no software os requisitos de qualidade. Né? Agora sim, indo para o conteúdo da nossa disciplina. Então, a partir dessa preocupação do software, como construir sistemas de qualidade, né? Então, primeiro, uma breve introdução, por que essa preocupação de desenvolvimento de sistemas de qualidade? Porque a gente sabe que hoje o software não é mais aquele software tradicional que a gente está acostumado. Não é o software que só está presente ali no computador, que a gente roda, gera a folha de pagamento e acabou. Sistema de informação clássico. Né? Não, hoje a gente sabe que software está embutido em tudo, principalmente com essa questão de web, de serviços web, a internet das coisas. Né? Então, é das coisas mesmo, é do telefone, é da geladeira, é da coleira do animal de estimação, né? É do celular que a gente consegue rastrear, consegue, é um computador, consegue fazer tudo, né? Comando de voz, seja lá o que for. Então, todas as coisas estão interligadas por meio da web, né? Então, isso acaba exigindo cada vez mais softwares confiáveis, que a gente consiga, digamos assim, conscientemente depender deles. Né? Existe um termo na engenharia de software, no desenvolvimento de software crítico como um todo, chamado de dependability. Né? Dependability, que é como se escreve. Dependability é assim, o quanto eu consigo conscientemente depender daquele software. Né? É a confiança no funcionamento daquele software que eu consigo mensurar, consigo atestar. Né? E a gente começa a depender dos softwares. Né? Imagine um freio ABS ou uma direção elétrica de um carro. Né? Eu preciso confiar no controlador daquele dispositivo. Né? Ou um robô de uma linha de montagem. Por exemplo, eu preciso confiar na precisão daquele dispositivo, daquele hardware que é controlado por um software. Né? Então, a confiabilidade é algo crítico. Né? Pouso e decolagem de avião, por exemplo. Isso aumenta marca-passo cardíaco, meios de comunicação, né? Isso aumenta muito a nossa dependência em relação ao software. Né? E se a gente não tomar os devidos cuidados com esses softwares, principalmente os críticos, eu não falo só em criticidade como essa daí, não, né? É criticidade também do ponto de vista financeiro. Se eu tiver um software de investimento automático em bolsa de valores e eu quebrar uma empresa, ou quebrar uma família, né? Isso aí é uma questão crítica também, questão financeira. Né? Inclusive, no meu mestrado, a gente testou a nossa metodologia, foi um processo para desenvolver sistemas críticos, a gente testou num sistema de automação bancária, né? Um sistema real de automação bancária. Então, envolvia empréstimos automáticos, concessão de empréstimos automáticos para clientes. Né? Então, é um problema crítico, porque um cliente de 1 milhão, se ele recebe R$ 1.000 de empréstimo automático, você perdeu o cliente. Um cliente de 1.000, se ele recebe 1 milhão, você perdeu o dinheiro. Né? Então, o banco não pode perder nenhuma coisa nem outra. Então, é um sistema crítico do ponto de vista financeiro. E para motivar ainda mais, eu quero contextualizar e falar para vocês de um caso que ficou bem famoso por um tempo, que é o caso do foguete Ariane 5. É um foguete da União Europeia. Não sei se vocês já ouviram falar da série de foguetes Ariane. Né? Os foguetes Ariane da União Europeia são foguetes não tripulados, que ele tem como principal objetivo, né, o lançamento de satélites. Né?
E o Ariane 5, como o próprio nome sugere, ele foi evoluído a partir do Ariane 4. Então, houve reuso de componentes de hardware e também reuso de componentes de software, né, que controlavam esses hardwares. Né? E um desses componentes que foi reutilizado, dois componentes, o de detecção da inclinação do foguete e o de ajuste dessa inclinação por meio das turbinas, né, laterais e que fazem justamente, né, esse ajuste da inclinação do foguete. E por conta desse reuso, ele foi reutilizado, os testes foram repetidos e ele passou nos testes de software, beleza, nas simulações. O problema é, houve uma mudança de cenários. Novos casos de teste com esses cenários deveriam ter sido gerados, mas não foram. Né? E aí, isso gerou mudança, variação grande de latitude e longitude, etc. Isso gerou um problema muito sério, né? Uma consequência muito séria. Por quê? Porque o sistema de inclinação do foguete ele levava em consideração essa questão, né? Para o cálculo da inclinação do foguete. E por conta da grande variação desses parâmetros, houve um overflow no resultado do componente de inclinação. Então, ao invés de retornar um número positivo muito grande, que significaria que o foguete estaria na inclinação correta, esse número foi interpretado por ser um overflow, né? Então, só para contextualizar, para refrescar a memória também, o overflow é quando se chega no máximo do número inteiro armazenado pela linguagem de programação em memória e se faz o ciclo do anel, né? Volta, o próximo número após o máximo volta para o início. É o menor de todos os números, é o negativo menor de todos. Então fica esse ciclo. E aconteceu esse overflow, né? E aí o resultado negativo foi interpretado como se o foguete estivesse numa inclinação totalmente errônea. E resultado, acionou-se, essa detecção de um erro foi errada, mas acionou-se o mecanismo de correção com toda a força e o foguete que já estava na linha certa, quer dizer, o atrito com o ar estava máximo, ele estava, né, na vertical, vencendo o atrito com o ar. Ao corrigir bruscamente essa inclinação, o foguete acabou partindo no meio. E aí acionou-se, né, um sistema de tolerância a falhas que foi muito bem acionado. Ao detectar que o foguete estava em queda, partiu e estava em queda, acionou-se a autodetonação do foguete, né? Já que o foguete era não tripulado, esse era o comportamento, senão certamente o tratamento do erro seria outro. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou mostrar um acidente para vocês daqui a pouco, mas esse é ao mesmo tempo um caso de insucesso pela detecção de um erro que não existia, detecção errada, mas também foi um caso de sucesso, porque evitou uma catástrofe maior. Do ponto de vista de tratamento, né, de tolerância a falhas, foi bem sucedido, porque houve um bug, uma falha na detecção, mas uma vez que houve uma falha real, que o foguete partiu, o tratamento foi bem sucedido. O foguete está sendo lançado, eu vou dublar aqui o francês, decolagem, né? Então o foguete foi lançado. Note que ele está aqui tem vários aplausos, né? Ele está na inclinação certa, de repente ele muda, começa a mudar, ele meio que quebra e explode. Então o Ariane 5 se tornou famoso, né? E percebeu-se que o erro dele era justamente no software. Então a tolerância a falhas de software, o desenvolvimento de sistemas críticos ganhou um grande destaque, né? O desenvolvimento arquitetural de software, né? Justamente para evitar esse tipo de bug. E outros tipos de criticidade, por exemplo, o sistema de transferência bancária. E se acontecer uma falha de comunicação no meio de um processo de transferência bancária, né, de um PIX, por exemplo, que envolve bancos de dados diferentes. Então, a transação por si só não resolve. A transação clássica que a gente conhece de banco de dados. Né? Porque aqui eu tenho um débito e um crédito em SGBDs diferentes, né, em bancos diferentes, potencialmente. Então, se por acaso acontecer uma falha no meio desse processo, o que se espera? Se espera que essa falha seja tratada, né? Ou
eu restituo, faço o famoso estorno na conta de origem, ou quando essa falha for restabelecida, eu complemento a transferência e faço o crédito na conta de destino. Né? Mas o que não pode fazer, o que não pode acontecer é esse processamento pela metade. Né? Então, isso tudo são tratamentos de falhas, né, que a gente precisa se preocupar no desenvolvimento de software com garantia de qualidade. Software crítico exige esse tipo de garantia. Então, como construir programas que não podem falhar? Né? Como construir programas com essa qualidade? Né? O que você sabe que a falha dele ela pode ser quantificada, mensurada.